Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Um privilégio tê-los conosco e fazendo aquela recomendação tradicional. Inscrevam-se em nosso canal, ativem o sininho para que recebam as notificações quando novos vídeos forem disponibilizados. E também lembrando que, além das séries, temos 3 séries, 100 orações registradas na Bíblia, livros que recomendo e história da igreja. E vem mais uma próxima série daqui a pouco. É a série que tratará de evidências arqueológicas que respaldam a Bíblia como palavra de Deus. Além dessas 4 séries, agora acrescentada com essa última, temos também as transmissões ao vivo que fazemos às quintas-feiras, às 21 horas, das lições bíblicas de Escola Bíblica Dominical, editadas pela CPAD e empregadas pelas Assembleias de Deus no Brasil e por várias outras denominações e igrejas independentes que empregam esse material. Toda quarta-feira, aliás, toda quinta-feira, às 21 horas, transmissão ao vivo. Portanto, é uma vantagem a mais para você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Com essas recomendações, com essas observações, vamos já entrar na série 100 orações registradas na Bíblia, e no vídeo de hoje vamos tratar do livro de Juízes. Juízes faz a transição entre aquele período extremamente fragmentado, um período de predominância tribal, para o período monárquico, em que também as tribos tinham certa predominância, mas agora a monarquia buscava consolidar Israel como nação. Então, quando falamos de Juízes, estamos falando de um livro transicional, e eu não pretendo aqui expor mais detalhes sobre o livro de Juízes, senão transmitir esse dado para você ter um contexto das orações registradas no livro de Juízes, e é sobre essas orações que vamos tratar no vídeo de hoje. Em Juízes, nós temos 3 orações registradas. Nós temos a oração de Gideão, nós temos a oração de Manoá e nós temos a oração de Sansão, já no final, no ocaso de sua vida. Então são 3 orações registradas no livro de Juízes. A primeira oração está em Juízes, capítulo 6, versos 17 e 18. Eu lerei os 2 versos. E ele lhe disse, no encontro que Gideão teve com o anjo do Senhor. E ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti.
e disse: eu esperarei até que voltes. Sem entrar em pormenores, Gideão era aquele personagem que malhava trigo no lagar. O lagar era um local reservado para pisar as uvas e produzir vinho. Não era um local próprio para malhar o trigo, mas a situação era tão perturbadora em relação ao combate dos midianitas aos combates feitos contra Israel, que Gideão optou por esconder-se para preservar o trigo, porque o trigo implicava em alimentação. E aí nós encontramos a história toda. É o próprio Senhor, todas as vezes que você ler na Bíblia a expressão anjo do Senhor, todas as vezes no Antigo Testamento refere-se a uma teofania. É o próprio Senhor quem se personaliza. É o próprio Senhor quem se veste, por assim dizer, de carne humana e aparece. No caso, em relação a Gideão, estamos tratando da pessoa do Senhor. E Gideão queria ter certeza disso e por isso faz essa oração aqui dos versos 17 e 18. E a história prossegue. Gideão prepara alimento para que ambos pudessem comer. E isso mostra que Deus cuidava do seu povo. E você vai encontrar, já vimos em outras orações do Pentateuco, no livro de Josué, agora em Juízes, e essas orações mostram que Deus cuida do seu povo. A segunda oração é a oração de Manoá em favor do seu filho ainda não nascido. Ela se encontra em Juízes capítulo 13 e o verso 8. Juízes capítulo 13 e o verso de número 8. A minha Bíblia é impressa. Eu estou aqui localizando a passagem para facilitar. Capítulo 13 e o verso de número 8. Vou ler a oração de Manoá. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. O importante é o verso 9. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Aí você pode continuar lendo toda essa história que começa com a promessa de quem? Do anjo do Senhor. Ou seja, uma outra teofania registrada aqui no livro de Juízes. Então, o anjo do Senhor aparece à esposa de Manoá. Ela era estéril, não podia dar à luz e muito provavelmente todos saibam que mulheres estéreis no Antigo Testamento, na vida do povo de Israel, eram mulheres consideradas de segunda classe, por assim dizer, não é? Mulheres desprezadas porque não tinham condições de gerar filhos. Mas a ela, o anjo do Senhor aparece e promete dar-lhe um filho, que foi Sansão,
E Manoá, seu pai, ora ao Senhor, pedindo ao Senhor que lhe desse orientações sobre como deveriam criar o seu filho Sansão. Você talvez perguntará, por que essa insistência em tratar dessas orações na Escritura? Muito simples. Oração é o meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus. Oração é o meio pelo qual nós dialogamos com Deus, é uma forma de interação com Deus. Falamos com Deus e Deus nos responde. Eu defino oração com aquele verso de Jeremias, capítulo 33 e verso 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oração é uma via de mão dupla. Você vai numa via e o Senhor vem na outra com a resposta. Nem sempre com a resposta que você quer, mas com a resposta que Ele quer lhe dar para cumprir o seu propósito. Por último, a terceira oração de Juízes está registrada em Juízes capítulo 16 e o verso 28. Capítulo 16 e o verso 28. E é bastante interessante que nós estamos aqui falando de um episódio que ocorreu na região de Gaza. É a mesma região do conflito entre israelenses e o Hamas, que tenta dominar o povo palestino pela força. O Hamas é um grupo terrorista e no dia 7 de outubro promoveu aquela carnificina contra Israel, e os resultados daquele episódio ainda perduram até os dias de hoje. Estamos falando da mesma região. Foi em Gaza que Sansão se perdeu, era a região onde viviam os filisteus. Foi em Gaza que ele foi seduzido pela sensualidade de Dalila, e Dalila foi usada exatamente com essa finalidade. Não estou aqui de maneira nenhuma querendo pôr sobre as mulheres qualquer selo de preconceito, mas Dalila foi usada com essa finalidade, usando a sua sensualidade. Homens que se dizem fortes, na verdade são fracos, caem em ciladas parecidas, e Sansão estava nessa situação. Você conhece a história, seu cabelo foi cortado, ele perdeu as suas forças, se tornou prisioneiro dos filisteus, mas o seu cabelo cresceu e ele recobrou as suas forças. Para você ter uma noção de toda a vida de Sansão e dos episódios que se interconectam entre si, é importante ir para Juízes. Às vezes a gente pensa, a leitura da Bíblia é cansativa. Não, ela é interessante. Vá para Juízes e leia a história de Sansão, por exemplo. Aqui ele já está no vigor das suas forças. E ele foi colocado naquele templo de adoração ao ídolo. E aqui no verso de número 28 do capítulo 16, Sansão clama ao Senhor. Diz o texto, vou ler. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te. Esse Jeová vem em caixa alta na minha versão, significa Yahvé, Senhor. Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. O resto da história você sabe.
Sansão destruiu mais filisteus no dia da sua morte do que em toda a sua história. E alguém pergunta: Sansão foi salvo? Eu respondo, para não entrar em discussão desnecessária, sem sentido, baseada na lógica humana, eu respondo com Hebreus capítulo 11. O seu nome consta naquele registro que o autor de Hebreus faz de homens que viveram pela fé no Antigo Testamento, e é o final do capítulo, versos 39 e 40, que vão dar sentido àquela relação. Eles viveram, inclusive Sansão, na expectativa da promessa que se cumpriria no futuro. Então, recapitulando, no livro de Juízes, nós temos 3 orações registradas. A oração de Gideão, ele queria ter certeza que era o próprio Senhor com quem ele falava. A oração de Manoá, pedindo instruções sobre como deveria criar o seu filho ainda não nascido, Sansão. E a oração de Sansão já no último dia de sua vida, pedindo para destruir e vingar-se dos filisteus. E, como eu disse, no dia de sua morte, ele destruiu mais filisteus do que durante toda a sua vida. No nosso próximo vídeo, iremos para Ruth. Fique na expectativa, inscreva-se no canal, ative o sininho e seja notificado quando o próximo vídeo for disponibilizado. Um grande abraço a cada um de vocês. Deus os abençoe.